Oi, meus amores do quarto ano! Tudo bem com vocês? Começamos mais uma aula de história nessa linda segunda-feira e hoje já vamos inaugurar a nossa apostila 3, porque nós finalizamos os nossos conteúdos lá na 2 e começamos hoje um novo bimestre. A tia Dani está um pouco cansada, foi uma semana bem corrida, uma semana bem difícil, com o fechamento de notas, e aí foi tudo muito corrido. Porém, vai dar tudo certo e eu já começo esse bimestre fazendo um pedido a vocês. Meus amores, enviem as tarefas diariamente, né? Hoje a tia vai passar uma tarefa, já envia a de hoje quando você concluir. Porque quando você envia várias tarefas de uma vez só, a tia Dani tem que corrigir muitas tarefas de uma vez só e é muito cansativo. Então, para vocês não se prejudicarem e nem prejudicarem a mim, então vamos colaborar, vamos ter essa consciência de sempre mandar as tarefinhas em dias, ok? Então agora vamos começar. Como eu já falei para vocês, hoje nós começamos um novo conteúdo. Mas para isso, vamos só relembrar um pouquinho do que nós trabalhamos lá na apostila 2 em História? Nós falamos sobre a chegada dos portugueses ao Brasil e como que foi esse processo, né? Porque quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles dividiram as capitanias hereditárias, eles também colonizaram o Brasil e cultivaram a cana-de-açúcar, que era um produto riquíssimo daquela época que gerava muitos lucros. E também tem os lados, o lado negativo da história, que foi a escravidão, né, dos africanos e também dos indígenas, porque eles começaram amigavelmente com os indígenas, mas logo partiram para a escravidão e depois escravizaram também os africanos. E aí todo esse processo durou muito tempo. Porém, em alguns lugares, o açúcar não deu muito certo, e é sobre isso que nós vamos falar. Vocês lembram que lá nas aulas anteriores eu falei para vocês sobre os jesuítas e falei também sobre a capitania de São Vicente, porque naquela capitania ali se desenvolveu muito, né? Foi uma capitania que se desenvolveu bastante e ela foi criada a partir de uma escola, né? De um colégio que os jesuítas criaram lá, e aí aos seus redores, né? Aos redores do colégio foi se formando uma grande cidade, que depois virou a cidade de São Paulo, né? Lá no sul do país já. E aí as condições lá dessa região, na capitania de São Vicente, não eram as melhores para o cultivo de açúcar. O clima era diferente, o solo era diferente. Então, geralmente o açúcar ele era cultivado mais para a região nordeste. Na capitania de São Vicente viviam colonos portugueses, indígenas também, como lá era uma área muito grande, né? Então também viviam indígenas. E aí viviam muitos mestiços também, que eram famílias que foram formadas a partir da junção, né, dos indígenas com os colonos portugueses. E aí nessa região eles começaram, até tentaram cultivar o açúcar. Mas como eu já falei para vocês, existia a questão do solo, do clima, que não era favorável. E também, gente, como essa região era lá no sul do país, eles ficavam muito longe do continente europeu. Portanto, os recursos não chegavam com facilidade até Portugal. Por esse motivo, não deu certo o açúcar. Por esse motivo, os moradores dessa região, eles começaram a buscar algo que eles chamavam de remédio para a pobreza, e aí que eram outras alternativas de sobrevivência. E aí eles começaram a desenvolver a policultura, que era o cultivo de várias culturas diferentes, como milho, entre outros produtos. E aí eles desenvolveram essa policultura e também o pastoreio, que era a criação de animais.
Além disso, além desse cultivo de produtos como milho, trigo, mandioca e o pastoreio, eles também desenvolveram algo que ficou conhecido como bandeiras, que eram expedições que buscavam pedras preciosas pelo Brasil. Então, eles começaram a adentrar o interior do Brasil. Lembra que eu já falei para vocês que antes as fazendas da cana-de-açúcar, elas ficavam às margens ali do continente americano, né? As margens do continente. Elas não iam muito para dentro do Brasil. O interior do Brasil é lá mais para o centro, né? E elas ficavam ali perto do litoral. E aí, como essas pessoas não conseguiram desenvolver o açúcar, eles começaram a sair daquela região e foram buscar pedras preciosas. Então, esse foi um período muito importante na história do Brasil, porém também muito triste, porque além de buscar pedras preciosas, essas expedições, essas bandeiras também faziam caça aos índios. E aí esses índios eram muitas vezes ou trazidos para escravização, né, para serem escravizados, ou eram mortos, porque muitas dessas tribos que as bandeiras encontravam eram tribos mais hostis, né, que realmente se defendiam, que não queriam ser escravizados, que resistiam, e aí eles acabavam sendo mortos. Foi nesse período em que um número muito grande de indígenas morreu. Essas expedições, essas bandeiras, elas trouxeram muitas riquezas para a capitania de São Vicente. E aí, muitas pessoas não podiam ir, né? Não podiam ir lá explorar o Brasil, entrar mata dentro, elas não podiam. Mas aí, essas que tinham mais poder, mais riqueza, contratavam outras pessoas para irem em seu lugar e financiavam todas essas viagens que eram feitas. Então, ajudavam com mantimentos, com comida, com armas também, com coisas com que essas pessoas pudessem sobreviver nessas expedições. Acabou que os paulistas, né, porque eu não sei se eu falei para vocês, mas os moradores da capitania de São Vicente, eles eram chamados de paulistas. E aí os paulistas, eles realmente se envolveram muito com essa questão das bandeiras, com essa questão da caça ao índio e a caça também às pedras preciosas. E isso gerou muito lucro e enriqueceu muita gente. As bandeiras, elas foram muito importantes para o crescimento da colônia, porque por meio delas, algumas fronteiras foram rompidas, né? Foram ultrapassadas. Porque só lembrando para vocês que Portugal havia um tratado com a Espanha, que era chamado de Tratado de Tordesilhas, que dividia o mundo em duas partes, né? E aí, com essas bandeiras, os bandeirantes, né, que eram as pessoas que participavam das bandeiras, eles começaram a ultrapassar os limites do Tratado de Tordesilhas e começaram a expandir o Brasil nesse sentido. Eu vou colocar aqui na tela um mapa que mostra um pouco disso para vocês. Vejam aí esse mapa que chama-se Expedições que Ampliaram os Limites Territoriais do Brasil. Então vejam aí que nós temos a linha do Tratado de Tordesilhas, que está aí em roxo, na cor roxa, e nós temos em verde e vermelho alguns dos percursos que foram realizados. Então vejam aí, ó, em 1585 a 1635, nós temos a setinha verde que representa as expedições desse período. A vermelha representa as expedições após o ano de 1640. O pontilhado marrom representa as expedições de 1648 até 1651. E os pontilhados em verde representam as expedições de 1671 a 1674. Então vejam aí o quanto o Brasil expandiu-se por meio das bandeiras. Diante disso, muitas vezes os bandeirantes, eles são representados como grandes heróis que fizeram com que o crescimento do Brasil acontecesse, que salvaram a economia lá na capitania de São Vicente. Eles são vistos como heróis. Inclusive, tem vários monumentos dedicados a eles em várias cidades aqui no Brasil.
Porém, a gente tem sempre que ter em mente que eles realmente foram responsáveis por essa expansão do Brasil, mas eles também foram responsáveis pela morte de inúmeros indígenas e a gente nunca deve esquecer sobre isso, porque eles não são tão heróis assim como muita gente retrata. Eu quero que vocês observem aí essas imagens que colocam os bandeirantes como grandes heróis, grandes protagonistas da história. Vejam aí que nessa imagem apresenta homens fortes e corajosos, bem armados, que usam roupas vistosas, com longas botas e chapéus de abas largas. Olha só a vestimenta, a imposição desses homens. Além dessa imagem, temos também alguns monumentos. Vejam aí, olha, tem um lá na cidade de São Paulo, que mostra todos esses bandeirantes aí, bem corajosos. Um outro monumento também na cidade de São Paulo, próximo ao Rio Tietê, né, no Memorial do Rio Tietê. E aí temos uma outra também em Goiânia. Temos também outros monumentos em Goiânia. Um deles na Praça Atílio Correia Lima e outro que é o monumento Os Bandeirantes, que foi inaugurado em 2010, que já é o mais recente desses aí. Então vejam como as pessoas exaltavam esses bandeirantes. Porém, gente, como eu já falei, eles não eram os heróis da história, e sim os vilões. Então vamos ter sempre isso em nossa mente para que a gente não exalte alguém que cometeu tantas crueldades assim. A nossa aula termina por aqui e com base nela você vai responder as questões que eu coloquei lá na Agenda Edu, tá bom? E também é importante que você sempre dê uma lida no conteúdo. A tia Dani fez uma aula explicativa. Como esse bimestre a gente vai ser um pouco mais corrido para nós, porque no bimestre passado nós tivemos mais tempo para concluir a apostila. Nesse bimestre aqui nós teremos apenas 2 meses, então é preciso resumir um pouco as coisas, porém esse conteúdo ele tem disponível para vocês realizarem a leitura, estudarem sempre que necessário, tá bom? Muitos beijinhos para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!